Paul Washer ainda nem saiu do CTI. E o Silas Malafaia continua sua cruzada insana contra o grupo Defesa do Evangelho e ao pastor Paul Washer, chamando o pastor Paul Washer de boçal. Pastor Paul Washer que está lá no CTI, né? Meu Deus do céu, impossibilitado de se defender. É muita insensibilidade do Silas Malafaia. Insensibilidade essa que não me espanta. Quantos de vocês se lembram do caso do juiz Teori Zavascki? O Silas Malafaia estava de férias, gente. E ele faz um vídeo meio que esfregando as mãos e dizendo: seria uma boa o Sérgio Moro substituir a vaga do Teori Zavascki, demonstrando completa insensibilidade à dor dos familiares, dos parentes do juiz Teori Zavascki. Então, a insensibilidade do Silas Malafaia não me causa espanto, é algo preocupante para um pastor evangélico, mas eu acho que é um sentimento, essa insensibilidade deveria ser pesquisada, analisada e estudada em relação ao pastor Silas Malafaia. Bem, está rolando o vídeo do pastor Silas Malafaia, um segundo round aí com o pastor Paulo Júnior, fazendo algumas acusações ao pastor Paulo Júnior, de o pastor Paulo Júnior ser omisso em relação a alguns grupos tradicionais, né? O Silas Malafaia tenta polarizar essa briga entre pentecostais e tradicionais. Então ele é o representante dos pentecostais, o Paulo Júnior é o representante dos tradicionais. Mas na verdade é uma maneira de fugir da real discussão, que a discussão é a teologia da prosperidade e não a teologia pentecostal ou a teologia tradicional. A questão é a teologia da prosperidade. Teologia essa que tanto a igreja pentecostal condena, como as igrejas tradicionais condenam, certo? Aliás, a razão de existir igrejas neopentecostais se deve à divergência de alguns pentecostais que saíram do meio pentecostal para fundar igrejas neopentecostais, que abraçam a teologia da prosperidade e algumas manifestações estranhas, bizarras, que eles dizem ser manifestações do Espírito Santo de Deus, ou do agir do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Pois bem, essa é a discussão, e não essa questão que envolve tradicionais e pentecostais. Mas o Silas Malafaia, de forma genial, para tentar fugir da real discussão, que é a teologia da prosperidade, tentou esquentar essa briga de anos entre tradicionais e pentecostais, briga essa que já tinha arrefecido, e já arrefeceu, na minha opinião, onde tanto tradicionais e pentecostais vivem de forma pacífica e harmônica, diferente de tempos atrás. Mas eu concordo com a crítica do Silas Malafaia a alguns tradicionais, sim. Mas não concordo do fato dele arrolar esses tradicionais ao pastor Paulo Júnior. Se o pastor Silas Malafaia ouviu as pregações do pastor Paulo Júnior, vai observar que o pastor Paulo Júnior é contra o homossexualismo, contra o divórcio, contra o segundo casamento. Está tudo bem claro ali nas pregações do pastor Paulo Júnior, né? Esses grupos tradicionais que foram citados pelo pastor Silas Malafaia, eles são oriundos da teologia da libertação. Esse grupo seria o TMI, Teologia da Missão Integral, né? Que na verdade eles tentam juntar alguns princípios do socialismo, né, do comunismo, de alguns conceitos de filosofia de esquerda com alguns princípios do cristianismo. E acabam cedendo alguns princípios do cristianismo em detrimento de alguns princípios, entre aspas, princípios socialistas e esquerdistas, né, desses grupos. Concordo sim com a crítica do Silas Malafaia. Agora, não tem como você comparar o pastor Paulo Júnior com esses grupos. O que o pastor Paulo Júnior prega e a forma como ele vive é completamente contrária à visão desses grupos. Ok? O pastor Paulo Júnior sim denuncia esses grupos, mas não cita os nomes de alguns representantes desses grupos. Isso eu concordo contigo, pastor Silas Malafaia. Ele poderia citar o nome do Ariovaldo Ramos, poderia citar o nome aí do Caio Fábio, né? Mas ele não cita o nome desses camaradas, né? Prefere citar o nome de algumas pessoas do meio pentecostal e neopentecostal.
Mas, enfim, eu entendo que Silas Malafaia, a discussão não está dentro desse contexto de pentecostais e tradicionais. Não tente fugir da discussão. A discussão é a teologia da prosperidade. E o fato de você ser um divulgador de livros de pastores neopentecostais que pregam exaustivamente a teologia da prosperidade. Aliás, todos esses pastores que você citou desses livros aí, eles não pertencem às Assembleias de Deus, aos círculos pentecostais. Não, eles são pastores neopentecostais. Alguns até envolvidos em alguns escândalos financeiros, algumas investigações da polícia em relação à movimentação que eles fazem em relação ao contexto da fé. Ok? Então, essa é a discussão, Malafaia. Então não fuja da discussão e também seja um pouquinho mais sensível à dor dos familiares, à dor das outras pessoas. Ok? Completamente desnecessário você citar o pastor Paul Washer nesse momento. Isso demonstra uma insensibilidade que, volto a dizer, deveria ser pesquisada, analisada e estudada em relação à sua pessoa. Insensibilidade essa que me causa, vamos dizer assim, estranheza em relação a um pastor do evangelho, que deveria demonstrar nesse momento misericórdia, compaixão e conclamar a igreja a orar pelo pastor Paul Washer. Bem, essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar ao lado, nos ajude nesse projeto. Agradeço a todos que estão se tornando inscritos no canal e vamos em frente, porque Deus está conosco, maior que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Deus abençoe a todos.